Este programa explora o uso e o abuso de drogas ao longo da história. Recomenda-se critério ao telespectador. Por que usamos drogas? E quando teve início a nossa relação com elas? Me diga, o homem pré-histórico usava cogumelos mágicos? Coisas da Idade da Pedra. Quais civilizações antigas usavam drogas para entrar em transe? É quase como uma grande incursão grega, na qual esperamos viajar por um outro mundo. E é real, você só está percebendo um espectro mais amplo. Quais drogas fortaleciam alguns impérios enquanto envenenava outros? E quando é que o governo finalmente entrou em cena e deu um basta? Incineramos tudo isso, sim, queimamos Vocês tudo. queimam muito fumo, cara. As drogas pesadas de hoje sempre foram consideradas pesadas? Como podemos saber quais drogas são seguras para o nosso organismo? Estão me dando ansiedade. Tem alguma droga para ansiedade? A história das drogas. Oi, sou Dean Norris e eu uso drogas. Minha mãe também usa, o meu médico. E, na verdade, até o meu cachorro. E aposto que se você está vivendo o século XXI, você também usa. Mas, ei, não precisa acreditar em mim. Vamos fazer uma viagem através dos tempos. Os primórdios do homem. Os primeiros usuários. Hoje temos milhares de drogas à disposição. Mas e quanto a 20 mil anos atrás? Será que o homem primitivo sabia quando usar drogas para alterar a mente ou o corpo? Como será que ele descobriu isso? Quais drogas teriam sido usadas? As pessoas têm feito uso de drogas desde que os humanos passaram a andar sobre dois pés. Porque as drogas estão por toda parte. Pode ser papoula, ou folha de coca, ou folha de tabaco, e pode estar sendo cultivada perto de onde você vive. Todas as plantas que nós temos hoje são quase que as mesmas de 20 mil anos atrás, com uma importante exceção. Elas são plantas domesticadas, todos os nossos trigos e cevadas. Na realidade, não se fazia cerveja com cevada 20 mil anos atrás porque não havia cultivo de cevada em grande escala. Mas qual foi a primeira droga que os humanos experimentaram? A existência de uma arte rupestre bem chapada de épocas pré-históricas pode ser uma pista. Geralmente, a arte rupestre inclui formas bem simples que lembram o que as pessoas veem quando estão em estados alterados de consciência. Os psicodélicos existem há mais tempo que os seres humanos. Eu acredito, assim como muitas outras pessoas, que eles têm sido usados através da história. As pinturas em cavernas e os entalhes apontam para isso. A humanidade, em várias culturas pelo mundo todo, tem feito uso e ingerido o que chamamos de cogumelos mágicos. Acho natural as pessoas usarem esses cogumelos porque o ser humano é forrageador. Ele sai à procura de alimento e é natural que experimente essas coisas. São os mesmos cogumelos pintados nas cavernas? Não dá para saber com certeza. Mas sabe, os desenhos não são de cenoura ou cebola. Devia haver algo realmente especial nos cogumelos para o homem primitivo. Mas o que seria? Vou caçar cogumelos para tentar descobrir. Bosque das Coníferas, Pasco County, Flórida. Bom, as pessoas fazem caça ao tesouro, mas por que fazer uma caça ao cogumelo? Bom, a emoção de procurar cogumelos selvagens é realmente interessante, mas muitos outros tipos de cogumelos têm compostos que alteram a consciência, tais como os cogumelos alucinógenos. É isso que as pessoas chamam de cogumelo mágico? Sim, esse é um termo bem popular. Podem ser chamados de cogumelos mágicos, ou para os índios que faziam uso deles, são cogumelos sagrados. Quando acha que o homem usou cogumelo pela primeira vez? Ou seja, quanto tempo faz? Bom, tudo indica que houve um encontro, pelo menos em alguns locais, que remonta aos tempos da pré-história. O homem pré-histórico usava cogumelos mágicos? Coisas da Idade da Pedra. Por que eles são mágicos? Eles provocam uma alteração mental, induzem a um estado alterado de consciência. Qual é o princípio ativo? Bom, o princípio ativo é a psilocibina. A psilocibina é um composto alucinógeno que afeta os níveis de serotonina do cérebro. Causa enjoo, vômito, fraqueza muscular e incapacidade de distinguir a fantasia da realidade. Na sua opinião, como o homem primitivo descobriu esses cogumelos? Bom, por um lado, por tentativa e erro, descoberta acidental. Por outro lado, esse tipo de efeito pode ter sido o objetivo de uma busca deliberada, sempre ficando de olho. Alguém deu de cara com ele uma vez e quis dar de novo. Com toda certeza. Tá. Como os cogumelos passaram a ser considerados sagrados?
Existe algo inerente no efeito desses cogumelos alucinógenos que é sempre muito potente para mudar totalmente a percepção e suas principais questões da vida. E não sabemos qual é esse impulso religioso. É algo que não se pode explicar, em outros termos, pelo jeito. Não sabemos com certeza se o homem primitivo experimentou tais cogumelos, mas com certeza há muita especulação. Uma visão polêmica é que experiências de expansão da mente com cogumelos mágicos podem ter ajudado na evolução humana. Nos círculos acadêmicos sobre psicodélicos, essa é a teoria do símio chapado. Parece provável que plantas psicoativas tiveram um papel importante na evolução humana. Você fica mais sagaz se usar psicodélicos da forma correta. Você pensa mais claramente, vê as relações na natureza, observa onde uma semente esteve, você vê que algo cresce dali, então começa a coletar sementes. Os macacos não faziam isso nessa época, mas um macaco psicodélico pode ter feito isso, ou seja, um modo totalmente novo de estar no planeta pode ter se iniciado com os psicodélicos. A experiência da humanidade com a planta psicoativa pode ter sido a primeira experiência religiosa, o início da suspeita humana da existência de um outro mundo. Os humanos têm usado as drogas alucinógenas para tentar se conectar com o poder maior há milhares de anos. Mas será que fizeram isso de propósito? Ou apenas toparam com esses estados alterados enquanto procuravam por alimento? Muito bem. Que tal a gente ir procurar alguns cogumelos? Pra mim tá tudo certo. Ótimo. O que vamos procurar? Bom, aqui na Flórida, a espécie mais renomada é a Psilocybe cubensis. Eu estou vendo alguns cogumelos bem ali, na verdade. Sim, parecem cogumelos. Tá. São os que estamos procurando? Estes não são Psilocybe cubensis. Os cogumelos aqui contêm veneno letal. E eu digo isso numa primeira olhada. Que legal. Olha só. Os mais perigosamente venenosos tendem a ser brancos, lamelas brancas, esporos brancos e apresentam uma base em forma de bolsa. Então, se estou querendo ter uma experiência religiosa, esse não é o cara. Sim, é algo que você não vai querer comer, não importa seu objetivo. Isso. Está interessado em ver o cogumelo alucinógeno, o Psilocybe cubensis? Você sabe que sim. Bom, vamos arriscar saindo desse habitat. Vamos para um pasto seguindo por aqui, porque é lá que teremos melhores chances, eu acho. Vamos conferir, então? Vamos lá. Devido às chuvas recentes, temos as perfeitas condições para uma caça aos cogumelos. Estou errado ou isso é esterco? Esterco de vaca, excremento, fezes, cocô. Os cogumelos mágicos crescem no esterco? De preferência. Do fedor e da sujeira surge o Psilocybe cubensis. Os cogumelos surgem do cocô? Sim. Tá, e as pessoas comem isso? Assim, os índios chamam alguns deles de angelitos ou anjinhos. Mas esse cogumelo nasce do cocô. Gostaria de saber exatamente o que estamos procurando para poder te dar uma força. Eu só vou apontar os cogumelos quando puder vê-los. 90% do que vemos quando olhamos para um cogumelo é por enganação. Tá. Por exemplo, estes cogumelos aqui são do gênero Panaelos, mas parece que poderiam ser o Psilocybe cubensis. Nós veríamos um roxo escuro. E se comer esse aí? Você pode sentir um momento de confusão. Você não fica chapadão? Não, mas eu sei de uns caras que tentaram ficar chapados quando provaram este e de repente começaram a sentir uma tremedeira como se estivessem dentro de um motor de um foguete Saturno V e disseram, meu Deus, Houston, vamos partir, vai ser uma viagem em tanto. Daí eles se prepararam, mas de repente aconteceu um estalo e a viagem acabou ali. Horas procurando muito esterco de vaca, muitos cogumelos, mas nenhum deles mágico. Começo a me perguntar se vou chegar a conhecer o tipo verdadeiro. Sim. Agora sim. Olha só. Eureka! As drogas nos têm feito mais bem do que mal? Qual o papel que as drogas tiveram no modo que somos hoje? Como nossos ancestrais toparam com elas pela primeira vez? Vamos continuar nossa jornada através da história das drogas. Os primórdios do homem, os primeiros usuários. Aqui nos pastos da Flórida está ficando mais úmido a cada minuto. Estou começando a duvidar que o homem primitivo possa ter ingerido os cogumelos mágicos, já que são tão difíceis de achar. Você acha que os cogumelos mágicos são uma droga ou um remédio? Conceitos como droga e remédio são, em parte, definidos pela cultura. Na nossa sociedade, o remédio é inerentemente tido como bom. Na sociedade nativa, você vai ouvir conceitos tais como remédio bom e remédio ruim, ou seja... Sabe qual é esse aí? Esta cor lhe parece azul? Com certeza. Também acho que é azul.
Estamos atrás do Psilocybe cubensis. Não é o caso aqui, mas este pode ser um Copelândia. É mesmo? Olha só. Este formato em particular tem a cor azul no chapéu e parece que sim, contém psilocibina. Sei. É um Psilocybe cubensis, potencialmente alucinógeno, e este pode ser o Copelândia. Eureka! Então está segurando o cogumelo mágico na mão. Na minha opinião, tudo indica que é ele. É sim. Hora de te prender por porte de droga. Brincadeira. Você olha para as drogas e se pergunta: há alguma prova de que nossos ancestrais usaram drogas para provocar estados alterados de consciência? Podemos provar isso ou não? E, infelizmente, a resposta é: não podemos, porque não temos resquícios dessas plantas. Então não restou nenhuma prova orgânica do uso de drogas nas culturas primitivas que caçavam e colhiam. A arte rupestre pode ser chapada, mas isso realmente não prova muita coisa. Espero que as civilizações seguintes tenham deixado mais pistas. Era dos remédios mágicos, Egito Antigo. O Egito na antiguidade era considerado o armarinho de remédios do mundo, e eles conheciam as complexidades de um grande número de toxinas e de substâncias psicoativas. Os textos mais antigos que temos devem datar de uns 3.500 anos. Um deles se chama Papiro de Ebers e trata da fonte de conhecimento onde os médicos têm bebido há 1000 anos. Escrito por volta de 1550 a.C., o Papiro de Ebers é um dos documentos medicinais mais antigos do mundo. Menciona dezenas de substâncias familiares usadas como remédios paliativos. Alho para curar hemorroidas, aneto para aliviar flatulência e mel para problemas respiratórios. Além de um surpreendente remédio caseiro usado para acalmar os bebês, o ópio. Desde que funcione. O ópio tem sido maravilhoso, analgésico e tem sido uma dádiva para a humanidade. Este recipiente imita um bulbo. Você encontra objetos assim por todo o Egito. Se reparar no formato, de ponta cabeça, ele lembra a cápsula da papoula. E estas linhas retas na superfície remetem à raspagem que era feita para retirar o ópio presente nesta flor. Além de descobrir remédios mágicos, os egípcios também usavam substâncias em cerimônias de magia. Entre tais substâncias, olíbano e mirra. Quase qualquer pessoa sabe o que são o olíbano e a mirra, porque foram os presentes dados ao menino Jesus. E, quando inalados em ambiente fechado, podem ser bem poderosos. Os egípcios tinham total consciência do uso do olíbano, como um meio de motivar as estátuas, pois era um modo de os deuses falarem através delas. E parece que tanto os egípcios quanto os gregos conseguiam fazer isso incensando as plateias com grandes quantidades de olíbano. Quem sabe se o olíbano e a mirra podem fazer as estátuas conversarem entre si nos dias de hoje? Só que um recente estudo científico em ratos indica que o olíbano e a mirra talvez consigam diminuir a dor e aliviar os sintomas da depressão e da ansiedade. Conheço gente que faz experimentos com o olíbano e ele é um psicoativo. Os egípcios antigos usavam drogas como remédio em cerimônias de magia. Mas será que usavam drogas para se divertir? Os antigos egípcios tinham vários festivais anuais, épocas em que pareciam ficar bem alterados. Havia festivais de bebedeira para a deusa Arthur. A pessoa tinha que beber muita cerveja vermelha. Os egípcios levavam sua cerveja muito a sério e faziam questão de ter o estoque sempre cheio. Isto é uma caneca egípcia para cerveja com mais de 6.000 anos. E esta foi feita para ser colocada no túmulo de um amigo, para ele ter cerveja por toda a eternidade. A frase que escrevemos nas lápides é "descanse em paz". Mas os egípcios escreviam que você tenha pão e cerveja. Os antigos egípcios construíram pirâmides, projetaram cidades e governaram por milhares de anos. E claramente as drogas fizeram parte da vida deles. Mas houve outra civilização construtora de pirâmides do outro lado do mundo que fez uso da droga e isso pode tê-la levado a viagens muito maiores. Era dos nativos psicodélicos, a América Antiga. Ouvi falar que os maias curtiam todo tipo de droga maluca. Vamos ver se isso é verdade. Uau! Então, aqui é Copan.
Essa é Copán, uma das grandes cidades dos antigos maias. Eles construíram esses templos monumentais por toda parte, onde hoje é Guatemala, Belize, El Salvador Ocidental, Honduras e sul do México. Era uma sociedade muito avançada. Extremamente avançada. Exuberância vegetal e tantas estátuas de aparência ameaçadora. Vamos lá, esse lugar promete. E aqui fica o Templo 11, bem aqui. Olha só o que é isso. A ideia era ficar cada vez mais perto do céu, onde as divindades vivem, os deuses. Então vamos nos aproximar deles? Tá bom, vamos lá. Bom, eles eram uma sociedade avançada, não tinham elevador? Não, nada de elevador. Deviam ser carregados até lá em cima. Legal. Então os maias construíam suas pirâmides para chegar mais perto dos deuses. Estariam usando drogas com o mesmo objetivo? Estamos quase lá. Para descobrir, temos que ficar nas alturas. E claro, estou falando da altitude. As culturas pré-colombianas do hemisfério ocidental tinham uma rica variedade de substâncias psicotrópicas naturais para usar, e eles usavam em ritmos de adoração por toda a América do Sul e América Central. Se essas culturas nativas sabiam que estavam cercadas por plantas psicoativas, arrisco a dizer que Copán não era uma exceção. É realmente a grande cidade maia que fica nas montanhas. É tipo um reinado na montanha. Alguns até a descrevem como sendo o Shangri-La dos maias. Sei. É meio difícil imaginar como teria sido viver aqui. O que sabe sobre o modo como encaravam as drogas? Bom, eles eram agricultores, então eles tinham um bom conhecimento do mundo vegetal. E evidências sólidas mostram que eles ingeriam plantas psicoativas. Plantas psicoativas. Obviamente eles sabiam de seus efeitos narcotizantes. Bom, através de experimentos, de tentativa e erro, ao longo dos séculos e séculos, os povos acabavam entendendo o que uma planta ou um cogumelo podia fazer. Sei. Os maias deixaram pistas das drogas que podem ter usado antes de desenharem seus cogumelos. Mas se realmente usaram drogas psicodélicas, que tipo de experiências buscavam e por quê? A ideia é entrar em comunhão com a divindade, com os deuses. Então, se você tinha comunhão com eles para obter aconselhamento e orientações, isso era muito forte. E isso ocorria junto com tipos diferentes de sangria e sacrifícios, coisas desse tipo. Sangria, explica isso pra mim. Sangria, isso. Bom, digamos que você é o rei. O rei dos maias. É legal ser rei, tá. E o que é que eu fazia, hein? É uma boa ideia. E o que você faria? Bom, você expunha seus órgãos genitais e usando um objeto de prestígio, como a espinha de arraia trazida lá de longe dos oceanos, você fazia um orifício no órgão genital. Fica calmo. E aí deixava o sangue escorrer por um papel de casca de árvore para dentro de uma tigela de cerâmica. Depois isso ia para o fogo, e então a fumaça e o seu sangue eram dados aos deuses como oferenda. Uau, talvez não seja tão legal ser rei. Nossa. Imagino como levaria um estado alterado, mas não haveria um modo mais fácil, como só ingerir uns cogumelos? Bom, talvez houvesse algumas plantas psicotrópicas ou cogumelos envolvidos em muitos desses rituais também. É provável que os reis fossem verdadeiros xamãs, alcançando estados visionários, viajando por outras paragens, coisas do tipo. E induzir a alteração de consciência com cogumelos teria sido, sabe, um excelente modo de ser um xamã. É claro. Você até fala com os mortos usando cogumelos mágicos. Com rapidez e facilidade. Se os maias eram tão avançados, será que eles também descobriram novas formas de ingerir drogas? Parece que há ótimos indícios de que faziam uso do tabaco em enemas ritualísticos. Puxa! Por que consideramos as drogas psicoativas tão perigosas? Os antigos maias não faziam uso delas para entrar em comunhão com os deuses? Era dos nativos psicodélicos, a América Antiga. Parece que esses povos até enterravam seus mortos com plantas narcotizantes. Alan está me levando às tumbas subterrâneas de Copán para eu ver com os meus próprios olhos. Atualmente, em arqueologia, fazemos uso da ciência rígida, e uma das mais importantes técnicas da ciência rígida é realmente procurar indícios de espécimes botânicos para entender quais tipos de plantas eram usadas nos rituais, entende? Num sepultamento, por exemplo. Num sepultamento. Alguns arqueólogos estão atrás disso como prova de plantas psicoativas e altamente visionárias. Certo. Bom, vai ser legal, porque aqui você vê os nichos das ofertas, onde possivelmente ficavam as oferendas, inclusive as oferendas de plantas. Então, podemos dizer que essas plantas eram importantes porque eram enterradas com eles. Exato. Me fala de outras plantas com propriedades narcotizantes que os maias talvez tenham usado. O tabaco teria sido uma planta importante. Eles fumavam esse tabaco? Claro, ele podia ser fumado, mas parece haver fortes indícios de que eles usavam folhas de tabaco em enemas ritualísticos. Puxa. E considerando que o abdômen é muito irrigado por sangue, você pode inserir um composto químico com grande rapidez e total eficácia por meio de um enema. Esse ritual era uma coisa muito séria. Bota sério nisso.
Um enema de tabaco talvez fosse capaz de inserir o equivalente a 20, 30 ou 40 cigarros de hoje. E isso teria induzido a um dramático estado visionário de extrema alteração de consciência. Eu acho que um bocado de tabaco enfiado no meu traseiro dessa forma me faria ver muita coisa mesmo. Que bom! Os maias tinham meios bem criativos de provocar a alteração de consciência, mas nenhum deles me parece prazeroso. E cá pra nós, se você está fazendo enemas de tabaco e está furando o seu órgão genital, isso não é nada divertido. Não se trata de algo recreativo. Eram práticas altamente estruturadas, rituais altamente ordenados. Então, para os maias, essas plantas ajudavam a promover a comunhão com Deus? Na verdade, eram deuses. Você introduz o Deus divino no seu corpo e comunga com ele. Se os maias acreditavam que estavam recebendo seus deuses em seus corpos quando ingeriam drogas, será que outras culturas nativas pensavam da mesma forma? Você tem que imaginar todas essas culturas desenvolvidas na selva. Nas Américas deve haver 10 vezes mais plantas psicoativas do que em outras partes do mundo. É o que parece. Quando consideramos a incrível biodiversidade no Amazonas, podemos começar a entender por que há tantas plantas psicoativas nas Américas, como a ayahuasca. A ayahuasca é a bebida feita de 2 plantas alucinógenas desenvolvida durante milhares de anos de experimentação por tribos sul-americanas que buscam a iluminação espiritual. É ilegal nos Estados Unidos, a menos que você seja membro de uma igreja que tenha permissão especial do governo. A ayahuasca talvez tenha sido desenvolvida durante milhares de anos, porque é muito complexa. De certa forma, pode ter sido uma das drogas farmacêuticas, porque era preciso preparar. Isso, ela exigia preparo, não dava para você colher e usar. Era preciso colher algumas dessas plantas com muito cuidado, e o preparo envolvia ferver até se tornar um líquido grosso, que então você podia beber. Tá, e aí o que me acontecia depois disso? Bom, para começar, você faz isso com um pequeno grupo, com um xamã, um sacerdote, que estaria liderando a cerimônia. E tudo indica que você vai vomitar até as tripas, possivelmente por umas 2 horas. O quê? Você põe tudo pra fora. Uau. E depois tem uma das experiências mais visionárias que se pode ter com uma planta no mundo. São alucinações malucas ou o quê? Não são alucinações. Trata-se de uma acentuada percepção da realidade. Não é alucinação, não é uma coisa fabricada que é irreal. É real, é a realidade. Você só está percebendo um espectro mais amplo. Então não é diferente da realidade, é parte da realidade. É parte da realidade, é quase uma sensação aumentada ou uma percepção acentuada. Você entra em comunhão com o espírito da mata, da floresta, mas é tudo real. A ayahuasca é um portal para uma realidade aumentada? Ou sua mente está só te pregando algumas peças? O cérebro, obviamente, é incrivelmente complicado. Ele faz uso de todos esses vários mensageiros químicos e vários sistemas neuroquímicos. É claro que essas substâncias agem na serotonina, que tem efeitos profundos em muitas das várias áreas do cérebro. Parece que isso afrouxa as associações padrão dos nossos pensamentos e afrouxa a nossa visão do mundo. Antes de sair de Copan, quero que Alan me mostre o famoso campo onde os maias jogavam um jogo de bola bem arriscado. E quem perdesse, digamos apenas que ninguém queria estar entre os perdedores. Eles usavam drogas antes de entrar em campo? Bom, não sabemos com certeza, tá? Mas nas montanhas da Guatemala há cogumelos esculpidos em pedras de centenas de anos de idade. E algumas estão associadas a instrumentos e parafernália desse jogo de bola, sugerindo que sim, na verdade, eles talvez comessem os cogumelos antes desse jogo de bola. Mas por que razão alguém comeria cogumelos mágicos antes de jogar esse jogo? Essa é uma boa pergunta. Há excelentes indícios de que a psilocibina, o princípio ativo dos cogumelos mágicos, acentua a acuidade visual e também a coordenação motora. Bem, então antes do beisebol da primeira divisão, essa foi a primeira droga para melhorar desempenho? Eu acho que pode ter sido, sim. E como é que se joga? Em primeiro lugar, é proibido usar as mãos, tá bom? Só pode usar o tronco, pode usar os ombros, os braços, as coxas, o quadril. E é assim que se deve manter a bola em jogo. A bola tem que ficar no ar, porque além de um esporte, isso é um ritual, tá? E a bola é o sol. Você tem que manter o sol no céu. Entendi. Porque se ele cair no chão, ele bate no teto do submundo e você vai perturbar os senhores do submundo. Uma péssima ideia. É uma péssima ideia. E quem perder pode vir a ser sacrificado. Então havia uma consequência por não jogar Grande bem. consequência. Então tratava-se de um jogo de vida ou morte. Você comia uns cogumelos e tentava evitar que essa bola caísse no chão. Isso sem usar as mãos. Ou você morria. Parece uma ótima ideia. Esses caras eram da pesada, igual os Oakland Riders dos anos 70, cara. Só fera.
Vamos jogar. Tá legal. Vamos lá, então. Vamos lá. Você já era. Adeus. E havia árbitros? Provavelmente, mas devia haver espectadores por toda parte. É constrangedor. Foi mal aí, mas amigos, é uma pena. Vamos lá, temos que conseguir pelo menos uma vez. A gente sabe fazer melhor. Vamos lá. Tá bom, eu vou usar a coxa. Vamos tentar mais uma vez. Vai, é a sua vez. Eu roubei. Culpa minha, ok. Morte súbita seria o caso, não é? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Parece que chegou a hora do sacrifício. Vem, vamos nessa. Para os maias e outras culturas nativas ao redor, as drogas eram um portal para o reino do espírito. Atualmente classificamos as drogas psicodélicas no nível mais alto das drogas restritas. Mas para as culturas nativas das Américas, as drogas alucinógenas como os cogumelos e a ayahuasca sempre foram ferramentas sagradas para obter conexão. E quanto à sociedade antiga que